Oi pessoal, aqui é a Fernanda e hoje o assunto é um pouquinho mais sério, porque hoje iremos falar do caso da Vitória Maniblox, uma youtuber bem famosa que já teve vários sumiços, mas hoje eu venho aqui pra falar do abuso que ela está sofrendo do pai dela, né, do Jack Maniblox, e que ele é um mentiroso abusador. Vou colocar aqui o vídeo dela pra vocês verem o que está acontecendo. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. Como dá pra ver no vídeo, a Vitória Maniblox, ela fala que ela sofreu abuso do pai dela e que o pai dela está fazendo denúncias falsas contra a mãe dela. A minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa, com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede. Quando a Vitória Maniblox fala, né, que o pai dela fazia, a gente dá pra ver que ele era um homem que gostava de fazer aquela sensação de imponência, ele gostava de mostrar que era ele que mandava. E dá pra ver que a Vitória Maniblox tinha muito medo dele. Tanto que quando ela fala do abuso, no primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, ela fala que ela tava implorando, chorando para o pai dela deixar ela descobrir. Só que ele não deixava, ele gritava, ele quebrava coisa no soco, mostrando a sensação de imponência. Em outro trecho do vídeo, que eu não vou mostrar aqui, ele pega e ela fala que ele tem amigos do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar estava do lado dele, dando informações privadas pra ele. E apoiando ele, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Mostrando. Ela falou que ela postou um post na conta dela, dizendo que era pra gente compartilhar o vídeo e repostar, porque ela não sabia quando o vídeo ia ser derrubado. Porque estão fazendo com que ele seja o bonzinho da história. Sendo que não estão falando que a Vitória Maniblox tá sofrendo dentro de casa. E ele é um babaca e um monstro. Ela tem medo dele. Ela não consegue sair de casa sem sentir medo. Então, por favor, gente, ajudem. Polícia, prendam o abusador. Conselho Tutelar, Ministério Público. Abram o seu olho pra ver que vocês estão do lado do abusador, do monstro, do vilão da história. E comecem a dar voz pra vítima também. Que a Vitória Maniblox está sendo perseguida. Ela tem medida protetiva, ela e a mãe dela. Tem medida protetiva contra o pai dela. Pai não, que eu não posso nem chamar de pai um monstro desse. Mas ela tem medida protetiva contra ele. E ela diz no vídeo que ele aparece na escola dela, ele passa na frente da casa delas, ela está tendo que estudar em casa, porque ela está sendo perseguida em todos os lugares que ela vai. Agora, a pergunta que ela fez no vídeo, eu vou fazer aqui também. Pra que esse monstro quer a guarda dela? Pra que depois da separação ele quer a guarda dela? É muito provável que ele quer ela pra abusar. Porque ela consegue falar enquanto ela tá com a mãe dela. Se a mãe dela for pra cadeia e ele tomar conta dela, ele pode muito bem abusar dela. Sem ela conseguir falar nada. E se ela ameaçar contar, ele mata ela. Ela tem a única chance de falar enquanto é agora. E a gente tem a única chance de ajudar enquanto é agora. Então, por favor, postem um vídeo da Vitória Maniblox. Assistam. Protestem. Polícia, abre o olho. Ministério Público e Conselho Tutelar, abre o olho. Que ela tá sofrendo abuso. E ela tá sendo exposta a coisas inimagináveis. Porque ela já disse, ela tem crise de pânico por causa disso. A mãe dela tenta deixar ela o máximo fora do assunto possível, porque ela já teve várias crises de ficar fora de si por causa dele. Esse monstro quer ela pra provavelmente abusar. E ela tem crises, ela sofre mesmo lutando na mão desse monstro. Ela sente medo, mesmo estando na presença dele, ela sente medo, porque ela sente que ela está sendo vigiada. E simplesmente a justiça está do lado do abusador, do monstro da história. E ninguém está dando voz pra vítima. Ela está sofrendo tanto abuso, que ela até pede desculpa por ter postado vídeo no canal, mas é a única forma dela se comunicar. Porque ela tá com tanto medo. E a única vez que ouviram ela
banalizaram tudo que ela disse. Por causa, ela mesma diz no vídeo, por causa que o pai dela, a mãe dela, que o pai dela fez tanta mentira, tanta fofoca no ouvido, que a mãe dela e ela estão sendo banalizadas. Porque a única vez que ouviram ela, disseram que estava inventando, que ela estava fazendo fofoca. Pra que ela vai mentir? Pra quê? Se ela estivesse sendo abusada, ela não ia mentir. E é capaz ainda que digam que a mãe dela está fazendo a cabeça dela, sendo que não é. Ela está sofrendo abuso, sim. Então ajudem a Vitória Money, porque ela está precisando de ajuda. Porque ela não está sendo ouvida. A mãe dela não está sendo ouvida. Ela não está sendo ouvida. O pai dela é um monstro babaca. É um vilão. A pessoa mais terrível que eu conheço. E ele tá ganhando. Ele tá fazendo fofoca. A justiça tá ajudando um criminoso. Porque ele é criminoso. Elas não têm medida protetiva à toa contra ele. Se tem medida protetiva é porque não é à toa. Tem áudios, provas. A Vitória Box tem provas que ele mandou áudios pra mãe da Vitória Box dizendo que ia matar ela. Matar. E simplesmente a Vitória Box está sendo a mais prejudicada. Ela e a mãe dela. Só porque esse monstro quer ela por algum motivo. E simplesmente estão ajudando o criminoso. Então, por favor, gente, postem o vídeo da Vitória Box. Façam o possível pra que ela e a mãe dela consigam um pouco de paz. Porque já foi até advogado pedir pra tirar a medida protetiva. Tirar a medida protetiva para quê? Pra entrar dentro de casa. Entrar dentro da casa da mãe dela. A mãe dela foi trabalhar. Ele entrar dentro da casa, abusar da Vitória Box. Sequestrar ou até matar. Depois de abusar. Porque com certeza que é ela pra abusar. Isso já é fato, praticamente. Aí, ainda por cima, vai lá pedir pra tirar a medida protetiva. Não. Ele já ameaçou matar os avós da Vitória Box. Os avós. Esse monstro não tem limites. E simplesmente estão ajudando o monstro. Ministério Público, Conselho Tutelar, abram o olho e ajudem a Vitória Box. Não ajudem o pai dela. O pai dela não. Ajudem ele, que esse monstro está fazendo. Não ajudem. Por fim, aqui eu vou pôr o vídeo da Vitória Box pra ela ser ouvida. Porque se caso o YouTube banir o vídeo dela, vai ter que tudo gravar. O vídeo dela todo gravado aqui. Para que ela seja ouvida. E para que, se ela precisar de provas, ela tenha provas. Naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis, assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo. E ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tive ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente, assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque
o conselho tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do conselho tutelar daqui de Tinguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo, eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. Eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber.